Antes de lermos Isaías 52, eu gostaria de convidar você então para nós fazermos uma oração juntos para ouvirmos a voz de Deus aqui na sua palavra. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de abrirmos mais uma vez as Escrituras, a palavra de Deus. Dá-nos a tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos hoje no capítulo 52 do livro de Isaías. Ontem lemos o capítulo 51 e o capítulo 52 é quase que uma continuação. Ele continua as mensagens que nós vimos ali no capítulo 51. E o capítulo 52 ele fala do povo, ele fala do Messias. Aqui no capítulo 52 o evangelho ele é definido em termos de paz, salvação. E também aqui no capítulo 52 nós encontramos lições sobre o reino de Deus. E como sempre, eu tenho destacado aqui alguns versículos que me chamaram a atenção e que falaram ao meu coração. E lembre, você não pode ficar somente com a minha meditação. Outro dia encontrei uma pessoa que me disse assim: Pastor Evandro, eu faço a meditação junto contigo. Que bom, é muito bom estar com você. Que prazer estar com você. Para mim é uma alegria. Mas lembre-se, você precisa ter a sua comunhão com Deus, você abrindo a Bíblia, ouvindo a voz de Deus, deixando Deus falar com você. Pode ser que os versos que eu destacar aqui e que eu falar contigo, eles sejam diferentes dos versos pelos quais Deus vai falar com você, ok? Então vamos lá, eu quero falar contigo primeiro destacando o verso 3. O verso 3, ele fala do resgate e ele diz assim, ó: Porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendido e sem dinheiro sereis resgatados. É claro, aqui no contexto imediato está falando de Ciro. Então, assim como Ciro libertaria o povo de Deus do cativeiro babilônico, você pode ver lá em Isaías 44, 28, Isaías 45, 13, né? Então, da mesma forma, Cristo libertaria, ou segundo o texto apresenta aqui, libertará do cativeiro do pecado o seu povo. E a gente pode ver, por exemplo, isso em vários textos da Bíblia. Por exemplo, em Romanos capítulo 3, versículo 23, lá em Pedro, né, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e versículo 19, nós encontramos essa declaração de que Cristo libertaria o seu povo. Vamos dar uma olhada nesse texto? Vamos lá, Romanos capítulo 3, então, diz o seguinte. Abra comigo a Bíblia se você tiver. Romanos capítulo 3, aqui está. Vamos ler juntos aqui o versículo 24. A Bíblia diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, Cristo é o nosso Redentor, Cristo é o nosso libertador. Ele nos liberta do pecado. Não há como a gente ser liberto do pecado por nossas próprias forças. Nós precisamos da libertação de Cristo Jesus. Um outro texto que eu destaco aqui é o versículo 6. O versículo 6 do Isaías 52 diz assim, ó, vamos ler aqui. Por isso o meu povo saberá o meu nome. Ou seja, o texto está dizendo que nós podemos saber o nome de Deus. E saber o nome de Deus é entender a sua vontade. Saber o nome de Deus é confiar nele. Como diz o Salmo, por exemplo, o Salmo 9, versículo 10, e o 91, 14 também. Um outro texto que eu destaco aqui é o verso 7. O verso 7 diz o seguinte, vamos ler aqui, ó, Isaías 52, verso 7. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, ou os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Que lindo texto, né? Que lindo texto. O verso 7 está falando de cumprir a missão. O verso 7 está dizendo que cumprir a missão é um privilégio. O livramento predito aqui era primeiramente o de Israel, resgatado das nações que oprimiam. Em segundo lugar, o maior livramento mencionado aqui é do pecado, é do mal, por meio do servo sofredor, conforme a gente vê lá em Isaías 41, né, no verso 8, Isaías 42 mesmo, verso 1. Né? Então,
Isaías 52 e o versículo 7, o texto que nós lemos aqui até o versículo 15, na verdade, ele é uma introdução ao capítulo 53. Amanhã nós vamos ler o capítulo 53. O capítulo 53 é um capítulo fantástico, talvez um dos mais belos, um dos mais solenes da Bíblia. E seguramente o mais solene do livro de Isaías, porque ele apresenta Jesus Cristo, a sua obra de sacrifício por mim e por você e por seus amigos, por todos nós, por amor a cada um. Bom, nesse contexto que nós acabamos de ler aqui, de Isaías capítulo 52, versículo 7, nós temos então uma expressão, a expressão boas novas. E esta expressão boas novas, lembra que o texto diz aqui, quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. As boas novas diz respeito ao Evangelho. Por exemplo, lá em Marcos, no capítulo 1 e o verso 1, vamos ler juntos? Marcos capítulo 1 e o verso 1. Vamos ver comigo o que diz a Bíblia então. Está no Novo Testamento. Marcos capítulo 1 diz assim, ó. E o versículo 1. Diz a palavra de Deus, aqui está. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, o Evangelho são as boas novas. No capítulo 2, ainda de Marcos, e no versículo 10, nós lemos assim, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Isso são as boas novas. O Evangelho são as boas novas de Cristo Jesus. Então, quão formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam o Evangelho, que falam de esperança, que amam as pessoas, que levam as boas novas de um Salvador que perdoa pecados, que transforma vidas. Então, outro verso que me chama a atenção dentro desse contexto é o verso 8. O verso 8 diz assim, aqui em Isaías 52, eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Que lindo, não é? Aqui a palavra que eu quero destacar para você é a palavra atalaia. O atalaia também são sentinelas. As sentinelas ficavam em cima dos muros para ver a aproximação dos inimigos. E quando eles viam a aproximação dos inimigos, eles avisavam o povo. Mas eles também conseguem ver que o Senhor se aproxima para reinar. Porque o sentinela aqui, o atalaia é espiritual. Então, quem está envolvido na missão de testificar, de levar as boas novas para as pessoas, consegue perceber os sinais do retorno do Senhor e consegue visualizar de que Ele está voltando. Os atalaias, os mensageiros, aqueles que pregam o Evangelho, conseguem ver o retorno do Senhor. Na verdade, a volta do Senhor, amigo, ela será vista por todos. Todos os confins da terra verão a volta do Senhor Jesus. Ele virá para trazer salvação à terra. O verso 10, por exemplo, aqui, ele menciona isto. O Senhor desnudou o seu braço à vista de todas as nações e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. A volta do Senhor Jesus está próxima e todos verão. E os sentinelas, que são todos aqueles que estão envolvidos na obra maravilhosa de testificar o Evangelho, do Evangelho, ou falar das boas novas, terão essa percepção espiritual para discernir o tempo em que vivemos. Bom, o verso 11 é outro verso que eu destaquei aqui também. O verso 11 diz, retirai-vos, retirai-vos, saí de lá, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela. E diz mais o texto aqui. Purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. E o verso 12 ainda diz assim, porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Então há muitas lições aqui nesses dois textos que nós acabamos de ler. E eu quero destacar para você agora alguns detalhes que, pelo menos para mim, são importantes, ou foram importantes ao ler esse texto, que me chamaram a atenção. Então, a primeira, que enquanto o Senhor não vem, nós devemos nos preparar. O verso 11 diz aqui, né, que nós devemos vigiar. Retirai-vos, diz o texto aqui, ou seja, é uma espécie de preparação, né? Preparação, vigiem, preparem-se, disse Jesus. Lá em Mateus ele falou sobre isso. Agora, interessante, como nós nos preparar? Então, os conselhos a seguir, que nós vimos nesse texto aqui, aplicam-se primeiramente à Babilônia literal, né?
mas eles podem se aplicar também a nós de maneira espiritual. Apocalipse, capítulo 18, por exemplo, verso 1 a 4, fala sobre isso. Por exemplo, aqui aparece a expressão retirai-vos de lá. Retirai-vos de lá, que está aqui no versículo 11. Então, Apocalipse diz, retirai-vos de Babilônia para que você não seja cúmplice dos seus pecados. O verso 11 aqui também diz, purificai-vos. Os que se preparam para a volta de Jesus devem buscar um crescimento espiritual, um crescimento constante, todos os dias para evitar o mal. O verso 11 também diz o seguinte, não toqueis coisa imunda. Cuidado, amigo, com aquilo que você vê, cuidado com o que você ouve, com o que você come, com o que você bebe. Conforme diz Paulo em 1 Coríntios 10, 31, faça tudo para a glória de Deus. Agora, um outro detalhe está no verso 12 que nós acabamos de ler aqui. Diz assim, não saireis apressadamente. Então, claro que no contexto imediato está falando dos israelitas, que eles foram compelidos a deixar o Egito apressadamente, conforme diz lá em Êxodo capítulo 12, versos 33 e 39. Mas não deveria ser assim no retorno de Babilônia. Agora, no plano espiritual, entendo que aqui também nós não devemos sair apressadamente para as atividades do dia. Pare para ouvir a voz de Deus a cada dia. Pare, o Senhor irá adiante de vós, não precisa temer. Se confiarmos em Deus, Ele irá adiante de nós, cuidará da retaguarda. Então, amigo, confie em Deus, não saia de casa sozinho. O Messias é a nossa esperança. O Messias cuidará de nós. Que mensagem maravilhosa para o dia de hoje. Confie no Senhor, confie em Deus e Ele cuidará de ti. Vamos orar por isto? Bondoso Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que tivemos de ler Isaías mais uma vez. Pedimos as tuas bênçãos para esse dia, em nome de Jesus. Amém.